E aí galerinha, professor Clecinho aqui. Hoje nós vamos abordar esse super aumento dos combustíveis que nós estamos tendo no Brasil. Antes, nós precisamos compreender a formação do preço do combustível no Brasil. Por exemplo, o óleo diesel. O óleo diesel ele se configura como um dos grandes vilões, inclusive da inflação, porque ele vai impactar a nossa mesa, vai impactar o nosso dia a dia, principalmente em decorrência da logística, né, do Brasil. Mas vamos entender o óleo diesel aqui. O preço dele é formado com 53% do valor da Petrobras, lá na refinaria, mais 14% que é o ICMS, tributação estadual, mais 13% do biodiesel, que o diesel no Brasil é o diesel S10, com uma mistura de 12% de biodiesel, que vai impactar em 3% no valor final, mais 12% do custo de distribuição e revenda, mais 8% dos tributos federais, CID, PIS e COFINS. Totalizando aqui 14 mais 8, 22% de tributação estadual e federal. Ou seja, quando a gente pega R$100, R$22 é de tributo. Mesmo assim significa dizer que esse valor ainda está bastante elevado. E o porquê eu vou explicar com detalhes daqui a pouco. No entanto, o que tem mais impactado o nosso dia a dia, assim, assustando, né? É a gasolina, o valor da gasolina quando a gente chega lá no posto. Por quê? A formação do preço da gasolina. Primeiro, 34% é o valor da Petrobras na refinaria. E aqui tem um dos grandes problemas. 28% de ICMS, tributação estadual, mais 14% dos tributos federais. Totalizando aqui 42% só de imposto, que é um absurdo, né? 8% é o valor de revenda, distribuição e revenda, e 16% do etanol. Por quê? Porque a gasolina aqui no Brasil ela é misturada com etanol, sendo 25% para a gasolina aditivada ou premium e 27% da gasolina comum. Então, se vocês perceberam, quase 50% do valor da gasolina é só de tributação. Já é um problema. Mas vamos lá. O gás de cozinha também aumentando pra caramba. Isso tem causado implicações no nosso dia a dia. Vamos lá, entender o preço do gás de cozinha. 48% da Petrobras, 3% tributação federal, 15% tributação estadual, ICMS, e o grande vilão está aqui, 34% na distribuição e revenda, que surge inclusive aquele problema com os cartéis, que eu não vou debater isso nesse momento, é uma discussão para um outro momento que a gente faz aqui também com vocês, tá certo? E, professor, o que é que tem implicado realmente esse super aumento nos dias atuais? Muito simples. Em 2016, né, a Petrobras ela adotou uma nova política de preço no Brasil. Como assim, professor? É a famosa dolarização. A Petrobras ela vai equiparar o valor do petróleo no Brasil ao petróleo no mundo todo, os combustíveis no mundo todo. E isso é complicado. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle cambial muito eficiente. Por exemplo, atualmente, para o dia 2 de março de 2021, um dólar está equivalendo a R$ 5,69. Isso significa dizer que a nossa moeda está muito desvalorizada frente ao mercado mundial. E nesse sentido, o preço do petróleo vai lá para cima. Então a gente precisa de muito dinheiro nacional para comprar pouco petróleo. E isso se torna inviável, né? Isso vai fazer com que o petróleo fique lá em cima, os combustíveis fiquem lá em cima. Um outro problema que nós precisamos destacar é a questão do refino. Nos últimos anos, a Petrobras ela vem diminuindo o refino de petróleo no Brasil. É uma política, é uma ideia. Por exemplo, para março de 2021, a Petrobras está refinando apenas 66% do seu petróleo aqui no Brasil, que é consumido no Brasil. O que é pouco frente ao que nós temos, a potencialidade que nós temos. Por quê? Porque nós temos 17 refinarias em todo o Brasil. Claro que precisa fazer todo um investimento em tecnologia, em modernização e diversificação. Mas eu faço aqui um quadro comparativo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. No ano de 2010, um dólar estava equivalente a R$ 1,77. Ou seja, a nossa moeda estava um pouco equiparada ao valor do dólar internacional. Significa dizer que também teríamos implicações no valor do petróleo. Estaria baixo, que eu vou comprovar daqui a pouco. Nesse sentido também, voltando fazendo um adendo que eu falei anteriormente,
Para julho de 2010, a Petrobras batia recorde de refino de petróleo no Brasil, né? Então, a gente tinha um aumento desse refino, o que vai implicar diminuição do valor aqui no mercado interno. Exemplo, para 2010, o litro da gasolina estava custando R$ 1,59. Tudo isso em decorrência da política de precificação do petróleo e da gasolina, ou seja, dos combustíveis aqui em nosso país. E qual seria a solução? Valorizar a moeda nacional, tentar melhorar o câmbio, equiparar ao dólar e também aumentar o refino, diversificar a tecnologia, aumentar a tecnologia e aumentar a quantidade também de refinarias em nosso país. Isso ajudaria bastante. Para finalizar o nosso bizu, nós temos aqui uma charge bem interessante. Se a gente gritar Neymar, o preço da gasolina cai, então fica aqui mais um bizu do Clecinho para todos vocês.